E aí? Eu adoro o Homem-Aranha. Eu acho que dá pra perceber isso dando uma olhada aqui no canal. Eu acho que o Homem-Aranha é um dos heróis mais completos que tem. Eu principalmente gosto muito da forma como ele representa uma pessoa normal, tentando lidar com os poderes e com a responsabilidade de ser um herói. Eu acho que o Homem-Aranha faz isso muito bem, sem cair naquela coisa de The Boys ou de Kick-Ass. E eu gosto muito de The Boys e de Kick-Ass, mas bem, são jeitos diferentes de fazer a coisa e eu prefiro do Homem-Aranha. Mas tem uma coisa no Homem-Aranha que sempre me incomodou um pouco: os lançadores de teia. O que sempre me incomodou é que pouquíssimas mídias conseguem dar uma explicação realmente convincente de como um adolescente conseguiu criar uma coisa tão absurda quanto as teias do Homem-Aranha. E não me entendam mal, eu não acho que quadrinhos precisem ser perfeitamente lógicos. Bem, a gente viu o Homem de Ferro construir a Mark I com sucata dentro de uma caverna. E é uma cena muito foda, e eu não fico pensando na lógica de como aquilo seria possível. Mas eu acho que no caso do Homem-Aranha é um tanto quanto diferente. Tipo, eu realmente não acho que precise de sentido. Só que eu gosto de ver os roteiristas fazendo um esforço pra tentar explicar essas coisas, usando uma lógica que funciona dentro daquele universo. E eu sinto que isso quase nunca acontece quando se trata dos lançadores de teia. Tanto que o Sam Raimi introduziu as teias orgânicas justamente por isso. E mais pra frente os quadrinhos também tentaram fazer isso. E pra falar a verdade, eu gosto das teias orgânicas. Eu não sei porque que o Stan Lee não teve essa ideia desde o início. Eu entendo que as teias sintéticas servem pra mostrar a genialidade do Peter, mas eu não acho que elas fazem um trabalho muito bom nisso, já que a gente nem sabe direito como é que o Peter fez isso. Então assim, poucas versões do personagem conseguiram mostrar uma explicação realmente convincente, ou pelo menos interessante, de como o Peter conseguiu desenvolver uma das tecnologias mais absurdas da Marvel com 16 anos de idade. E é isso que eu vou falar hoje, sobre as minhas explicações favoritas sobre como um adolescente conseguiu fabricar uma tecnologia dessas. A origem dos lançadores de teia aparece logo na primeira aparição do Homem-Aranha, lá em Amazing Fantasy número 15. E nessa época aqui, os quadrinhos eram bem mais simples do que a gente está acostumado hoje em dia, então por isso as coisas precisavam de bem menos explicação do que hoje em dia. Alinhado a isso, o Homem-Aranha não começa tendo uma revista própria, então por isso ele se limita a um número bem pequeno de páginas para explicar a sua origem. É como se você pegasse os primeiros 40 minutos do primeiro filme e tivesse que resumir em 11 páginas. E é por isso que a gente tem menos de uma página para explicar como Peter Parker construiu os lançadores de teia. E a explicação é basicamente: o Peter Parker é muito inteligente, por isso ele consegue construir coisas muito fodas. E é por isso que lá em 94, no desenho mais clássico do Homem-Aranha, eles tentam dar uma explicação um pouco melhor sobre como o Peter conseguiu construir os lançadores de teia. Nesse desenho a gente acompanha um Homem-Aranha já no meio da carreira, e a gente vê o passado e a origem dele só por meio de flashbacks e na abertura da série. E a gente vai ver essa explicação dos lançadores de teia num episódio da terceira temporada desse desenho. Um dos episódios mais da hora desse desenho, diga-se de passagem. Nesse episódio aqui, o Peter tá visitando uma garotinha que tá morrendo. Ele passa o episódio respondendo algumas perguntas, realizando alguns desejos, e no final ele até revela a identidade para essa garotinha. E no meio disso, o Homem-Aranha dá uma explicada sobre os lançadores de teia. Ele explica basicamente que a sua teoria sobre como ele obteve o conhecimento de como fazer os lançadores de teia é que quando ele foi picado pela aranha, ele recebeu conhecimentos instintivos de quais componentes juntar para fazer a teia sintética. E como eu falei pra você, isso aqui é um desenho baseado num quadrinho, não precisa ter um sentido muito forte, mas só deles se esforçarem um pouco para dizer como o Peter conseguiu ter esse conhecimento já é bem legal. Bem, eu gosto muito dessa explicação, mas a minha explicação favorita com certeza é a explicação de Ultimate Spider-Man. Ultimate Spider-Man é o meu Homem-Aranha favorito e provavelmente o Homem-Aranha que eu mais li, na verdade. Eu acho que toda a origem desse Homem-Aranha é muito bem feita. Esse é um personagem que a gente já viu a origem dezenas de vezes em dezenas de mídias diferentes, mas mesmo assim essa
versão aqui consegue fazer um bagulho muito da hora. E eu gosto como a origem dele é feita com muita calma, ao contrário dessa primeira versão aqui, que foi tudo muito rápido. E foi no Homem-Aranha Ultimate que surgiu a ideia do pai do Peter ser um cientista. Originalmente nos quadrinhos, os pais do Peter são agentes secretos da SHIELD. Foi só no Ultimate mesmo que essa ideia dele ser um cientista apareceu. E mais pra frente, o filme do Andrew Garfield adaptou essa ideia, e eu curti bastante isso, inclusive. E no Homem-Aranha Ultimate, ele era um cientista muito foda, e uma das coisas que ele estava desenvolvendo antes de morrer era uma cola molecular. E o Peter usa justamente as equações dele para criar as teias sintéticas. E no Homem-Aranha de 2012, que também tem toda essa ideia, né, da Oscorp, do pai dele ser um cientista da Oscorp, o Peter também usa projetos da Oscorp para criar a teia sintética. Tipo, essas duas explicações aqui pra mim são as melhores possíveis, porque elas ainda mantêm a ideia do Peter ser um gênio. Tipo, caralho, é absurdo o cara ter conseguido aplicar essas equações sozinho dentro de um quarto e sem dinheiro. E a gente tem a explicação de como é que ele conseguiu fazer isso.